Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um estudo do Livro dos Espíritos, não é, meus irmãos? Sendo assim, hoje falaremos sobre liberdade de consciência. Boa noite a todos que estão assistindo a mais um vídeo do canal APBM TV. Meu nome é Brando. Temos novidade na apresentação. Temos o slide agora junto com o vídeo. É isso aí. Como estão vendo, agora vão poder acompanhar, né? Vamos conversar mais próximos. Hoje, conversaremos sobre a liberdade de consciência, com foco nas questões de 835 e 842, capítulo 10 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Né? E no mundo, afinal de contas, como está essa liberdade de consciência? No mundo, hoje, é um assunto de difícil compreensão e de pouca prática. Pois cerceamos essa liberdade, por vezes, sem perceber. Graças à insistência, de Allan Kardec em exercer as suas liberdades de pensamento, que já estudamos, e de consciência. Hoje temos o Espiritismo codificado, o Kardecismo. Sabemos que Kardec não criou o Espiritismo, mas estudou com métodos científicos e o codificou. Ele estudou o que já existia, isso é fato. Todavia, os fenômenos ocorrem ainda hoje, o tempo todo. Inclusive, dentro de templos e terreiros de todos os cultos, porém, com diferentes entendimentos. Após a publicação do Livro dos Espíritos, o Espiritismo, através do Kardecismo, foi muito além de fenômenos que ainda despertam a curiosidade de muitos e adquiriu 3 importantes aspectos, ciência, filosofia e religião. A visão espírita conta com a grande ferramenta que é a fé raciocinada. Assim, nós temos a questão 836 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: tem um homem direito de pôr em embaraços a liberdade de consciência? Falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência, assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem. Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Responderam os espíritos. E na questão 839, Kardec pergunta: será repreensível aquele que escandaliza com a sua crença um outro que não pensa como ele? Os espíritos respondem: isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Assim, dando seguimento ao estudo sobre liberdade de consciência, vamos buscar uma ideia inicial para a palavra consciência. O que é consciência? Cada área do conhecimento enxerga de acordo com o próprio objeto que estuda. Mas, de uma forma geral, pode-se dizer que a consciência é aquilo que cada um percebe de si e de tudo que está à sua volta e interage. E agora, buscando nas palavras, mais uma vez, do Livro dos Espíritos, temos a questão 826 que diz: a condição de liberdade mais próxima da absoluta é a do pensamento, completada pela 833, bem como um dos seus desdobramentos, a consciência, que é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Fechando com a 835. Sendo assim,
A consciência é a capacidade de entender você e entender o mundo que te cerca. É um direito inalienável do ser humano, a ponto da própria Declaração dos Direitos Humanos, feita pela ONU, pós Segunda Grande Guerra Mundial, contemplar a liberdade de consciência. E os animais têm consciência? Não, apenas o homem. Em primeira análise, gente, a consciência pode ser compreendida como a capacidade de saber escolher entre o bem e o mal. Numa concepção ainda mais contemporânea, apelando para a tecnologia usual, a consciência pode ou não ser considerada como o WhatsApp entre nós e Deus. Assim, na questão 621, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos espíritos diz: na consciência. E ainda, na 621A, Kardec novamente questiona: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Os espíritos respondem: ele a esquecera e desprezara. Quis, então, Deus lhe fosse lembrado. Então, a lei de Deus é a consciência e está escrita dentro de cada um de nós? Pode parecer que a liberdade de consciência atualmente é algo consolidado, mas infelizmente, gente, não é. Muitas sociedades, muitas religiões e muitas famílias não dão a seus integrantes o direito a essa liberdade. Mas o quanto entendemos sobre consciência, bem como a sua liberdade. Há, por exemplo, religiões dogmáticas em que revelações não podem ser discutidas, porque é do próprio Deus. Não havendo o direito de discordar, é considerado afronta, sacrilégio, pecado. E esse Deus que pune e castiga o pecado, e esse Deus que castiga e pune o pecado? É o Deus de Jesus? Não é. Nessa concepção, não há o exercício da liberdade de consciência. O Espiritismo codificado nos aponta para uma relação com Deus bem diferente disso, sem intermediários e sem temor. Algo ainda difícil de entender e por isso é mais fácil de sofrer críticas, ataques, rejeições, preconceitos, como ocorre desde 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos. E alguns ainda buscam o espiritismo, infelizmente por curiosidade, apenas pelo fenômeno, e preferem explorar as comunicações como o mundo espiritual de forma leviana. E o espiritismo não existe para esse fim. Lá na questão 837, Kardec pergunta: qual o resultado dos embaraços que se opunham à liberdade de consciência? Os espíritos respondem: constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Os hebreus usavam um termo justo para os que se comportavam de acordo com os escritos de Moisés e dos demais profetas. E o pecador era o termo usado para quem não se comportava de acordo com esses escritos. Sobre essa concepção de justo, pecador e punição, temos lá no livro de Josué o episódio conhecido como o Anátema de Jericó. Ao invadir Jericó,
a ordem de Deus, né, que era matar todos da cidade, não foi cumprida. Israel, a partir daí, foi perdendo todas as batalhas, né, como forma de punição pelo descumprimento da ordem de Deus. Mas não se preocupem com essa passagem que nós usamos aqui como exemplo. Pois, de acordo, né, com os estudos e achados arqueológicos, essa invasão não ocorreu. É fato que o próprio povo de Jericó se revoltou contra o tratamento dado pelos reis e abandonaram a cidade e indo morar nas montanhas. Então Deus não teve nada a ver com a destruição da cidade. E com relação à liberdade de consciência praticada, ensinada por Jesus, nós temos que Jesus ele pregava com seus apóstolos em vários locais, em várias cidades. E nem em todos esses locais, essas cidades, ele era bem recebido. Nem todos aceitavam as pregações de Jesus e seus apóstolos. E quando isso acontecia, Jesus dizia: sacudam o pó da sandália e sigamos adiante. Ou seja, que as pessoas, né, fiquem com a rejeição, mas ele, Jesus e os seus discípulos continuariam divulgando o reino de Deus em outras paradas. Mas haviam dois discípulos de Jesus, Tiago, né, um deles era Tiago, e seu irmão João, filhos de Zebedeu, também conhecido como irmãos Boanerges, ou seja, filhos da ira. Eles eram nervosos, exaltados. E numa dessas cidades em que eles foram hostilizados enquanto pregavam, obviamente eles reagiram pela natureza deles, né? E além de reagir, ainda chegaram para Jesus e falaram, perguntaram, né, Jesus, podemos orar para que um raio caia nesse local? Dessa forma, nós podemos perceber, né, da mesma forma que nós citei no estudo anterior sobre liberdade do pensamento, a questão, né, o episódio em que Jesus foi preso, aquele ato ali, Pedro, os discípulos resolveram reagir, puxar a espada e Jesus disse, guarda a espada. É o episódio, né? Quem com a espada fere, com a espada sofrerá. E tanto nesse episódio, né, nessa passagem, quanto agora, nós podemos ver que os apóstolos eles não entendiam bem ainda a mensagem de Jesus, né? Inclusive a liberdade de consciência. Assim, na questão 838, Kardec pergunta, será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? E os espíritos respondem, toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Então, nós temos que o Deus que Jesus pregava era um Deus de amor. Mas ainda não compreendemos, pois isso, gente, requer mudança. O Deus de Jesus não acolhe a tudo e a todos de qualquer forma, a qualquer momento. Não. Embora Jesus mostrasse um Deus mais justo e amoroso, precisamos atentar para o que ele, Jesus, aconselhava. Vá e não peques mais. É por esse ângulo que podemos entender. Jesus não dizia para o corrupto continuar corrupto, ou para o homicida continuar matando, ou para o brigão continuar levando desaforo para casa, ou para a mulher adúltera continuar sendo adúltera. A proposta de Jesus era o reino de Deus para todas as pessoas. Esse anúncio presume uma mudança de vida, transformação interior verdadeira. E lá, na 840, Kardec pergunta, será atentar contra a liberdade de consciência por óbices?
a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Os espíritos respondem: podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Dessa forma, tanto no caso da mulher adúltera quanto após as curas, Jesus sempre dava 3 importantes avisos. O primeiro: teus pecados estão perdoados. O segundo: vá e não peques mais. E o terceiro: para que mal maior não te aconteça. Ou seja, vá e não peques mais, para que mal maior não te aconteça. De acordo com a concepção da época, quando Jesus liberta uma pessoa da doença, ele liberta a pessoa de Satanás. Então Jesus liberta a pessoa do pecado. E Jesus fazia muito isso, o que causava uma confusão enorme nos escribas, nos fariseus e nos saduceus. Porque só quem podia libertar do pecado era Deus, por intermédio dos sacerdotes. O sacerdote é quem sabia se uma pessoa que estava possuída ou doente ou curada. Jesus, nesses momentos, mulher adúltera e curas, com esses 3 avisos que nós acabamos de citar, decretava o fim desse monopólio dos sacerdotes, uma nova concepção de Deus. Lá na questão 841, Kardec pergunta: para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Os espíritos respondem: certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. O convite, gente, é bem claro, é sempre de transformação. A essência divina do Espiritismo que possibilita essa transformação é a consciência. Por isso é que a consciência é o grande julgador de relacionamento de cada um consigo mesmo. É o meu relacionamento com outras pessoas. Porque Deus é Deus falando contigo. Se tenho liberdade de consciência, eu posso agir, mas não estou impedido de ser censurado por essa partícula divina que existe quando eu fujo das leis de Deus. Olha a beleza bíblica nisso. Na Bíblia, Deus cria o homem, Adão, do barro. E o que dá vida a Adão? O sopro de Deus. O sopro de Deus gera vida onde não tem vida. O que insufla o homem? A vida de Deus. A conexão entre criatura e Criador está feita aí. Eis o nascimento da consciência, dado pelo próprio texto bíblico. Lá na questão 842, Kardec pergunta: por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela
que mais homens de bem e menos hipócritas fizer? Isto é, pela prática da lei do amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse sinal, porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião, estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então, gente, chegamos ao final do nosso estudo, né? E agora já entendemos melhor do que é consciência, não é? É a lei de Deus deixada dentro de nós, lá na 621 do Livro dos Espíritos. Ela é o diálogo direto com Deus. A consciência está na pessoa. O Espiritismo é o consolador prometido, à medida que os espíritos assumem a bandeira desse consolo. Os espíritos, né? Vamos assumir a bandeira desse consolo, gente. Então, para assumir essa bandeira desse consolo, que tal essa sugestão? A sugestão não é minha, é de Jesus. Então vamos exercitar a ideia de consciência pregada por Jesus, com aqueles 3 recados dele, quando curava. Teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais, para que mal maior não te aconteça. E assim, pessoal, fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção. E até o próximo estudo. Tchau, meus amigos. Tchau.